O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Você está assistindo esse inédito às 21 horas da sexta-feira, dia 19, mas cabe informar que, em função do feriado, ele está sendo gravado na véspera, no dia 18, por volta das 9 horas. Eu acho importante falar isso, que a gente pode fazer algum comentário e de hoje para amanhã sair do contexto, mas você está assistindo o inédito às 21 horas da sexta-feira, tá bom? Mas ele está sendo gravado às 9 horas da quinta. É bom dizer isso para, se a gente falar alguma coisa que de um dia para o outro já deixou de ser notícia, né? Vocês entenderão, tá? E esta noite eu recebo mais uma vez a Câmara Municipal, através de um dos seus experientes membros, que acumula passagem pelo Executivo. Daqui a pouco vocês saberão quem é ele. Enfim, o tema é este: mantendo uma tradição desde 2002, mais uma vez o Pensando recebe a Câmara Municipal. Nós vamos para os nossos recados iniciais. Eu começo falando dos aniversariantes. Dia 20 será a data festiva para o Luiz Fernando de Azevedo Silva, o doutor Luiz Fernando, que retornou à Câmara Municipal. Um abração para o Luiz Fernando. Terça-feira, dia 23, será a vez do Antônio José Fagundes Leal, ex-secretário municipal. Parabéns ao Fagundes pelo aniversário. Ainda na terça, quem estará comemorando mais uma data festiva será o Sérgio Xavier de Souza, o Serginho, que foi presidente da Câmara Municipal e prefeito. Por sinal, semana passada, nós fizemos aí, ele falou comigo muito rapidamente. Um abração para o Serginho, uma pessoa que eu tenho um carinho especial. No dia 24 será a vez do ex-vereador Eugênio Birajara Curti Monteiro, o Geninho, que também exerceu o cargo de executivo. E quinta, 25, será a vez da Eliana Polo, um nome conhecido na cidade, que dispensa comentário. Um abração para a Eliana Polo, tudo de bom para você, Eliana. Falando em eventos, isso não é um evento, é uma oportunidade, que eu já venho falando há vários programas, que é a educação de jovens e adultos com matrículas abertas no Colégio Municipal Rui Barbosa, para quem não terminou o ensino fundamental ou nem iniciou. É uma oportunidade muito boa. A gente sabe que esse mundo conectado e tecnológico cada vez mais exige instrução. E a diferença muitas vezes hoje entre ter um emprego e não ter, né? Ou mesmo ser um empresário. Enfim, aproveite essa oportunidade, principalmente o pessoal de Conselheiro Paulino, Colégio Municipal Rui Barbosa, educação de jovens e adultos, as matrículas continuem abertas, tá bom? Vamos agora falar de utilidade pública. Aí está na telinha os dados da APAE. Eu sempre falo já há mais de 10 anos, em verdade já tem aí quase 15 anos que eu falo sempre na APAE, porque entendo a importância da APAE para Nova Friburgo. São centenas de famílias atendidas, mas a APAE precisa também da nossa ajuda. Estão os dados na telinha. Quem quiser, visita lá a Dorinha e o Flavinho e verá que vale a pena investir na APAE. Outra utilidade pública que eu sempre recomendo aqui é o disco de denúncia da Polícia Militar, que é o 2523-4590. É a chance que nós temos de fazermos a diferença na segurança. Muitas vezes uma simples informação é responsável não só para você tirar bandidos das ruas, mas também para evitar crimes. Está aí o 2523-4590. Tem o WhatsApp do 11º BPM, que é o 981-325273. Um outro número que eu voltei a fornecer, porque o serviço voltou, é o Disco Iluminação Pública da Prefeitura Municipal, que é o 25259125. Essa semana mesmo saiu uma matéria na Voz da Serra falando do número de lâmpadas que já foram trocadas, mas ainda que falta muita coisa. O serviço ficou parado por vários meses, realmente a demanda é muito grande, mas tem que telefonar e insistir. Esse telefone 259125 atende de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, tá bom? O outro telefone que eu parei de informar, esse eu realmente não consigo, porque eu não consigo ver a gestão da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana funcionando. Eu chamo de Secretaria Dorminhoca, que quase não se vê o trabalho dela.
não se tem ordem nas nossas calçadas e praças, é uma bagunça geral. E a mobilidade urbana é caótica, é muito ruim. Eu sei que falta muito agente, falta viatura, falta tudo, falta planejamento. Mas, pelo jeito, a prefeitura, e não estou falando nem de agora, não, já vem de outros mandatos, não dá a verdadeira importância ao que é a mobilidade urbana na cidade, tá? Então, eu não vou nesse telefone dessa secretaria que eu considero uma secretaria do minhoca. E reconheço uma coisa, realmente tem uma grande parcela da população que não ajuda nem um pouco também, né? Ontem mesmo eu presenciei um fato, eu estava descendo ali a rua Augusto Spinelli, quando eu estava chegando perto da esquina da Monsenhor Miranda, ali onde fica o Colégio Nacional das Dores, ali principalmente no horário de saída da escola, do colégio, né? Ele é muito movimentado. E um carro de uma autoescola fez o que deve fazer, ali tem uma faixa de pedestre, ele parou para as pessoas passarem. Aí veio um caminhão atrás que não deveria estar ali, que aquela via proibida a caminhões, e isso a Secretaria de Mobilidade Urbana não fiscaliza, deixa, mas parou um caminhão atrás desse carro de uma autoescola e atrás parou um carro preto. O motorista todo nervosinho, né? Acelerando, buzinando, fazendo um escarcéu. Eu apenas um mal educado. Eu sei que eu cheguei perto, tinha um senhor parado no meio-fio, virou para mim e falou assim, tá vendo? Olha que imbecil o motorista. O motorista eu olhei, é uma pessoa de uns tornos 40 anos. Na hora que esse senhor chamou ele de imbecil, ele baixou a cabeça, aí parou de dar buzinada e de acelerar o carro. Eu só falei o seguinte, infelizmente a educação não chegou para todos. Aí as pessoas acabaram atravessando, o carro da autoescola foi embora. Mas esse exemplo a gente vê toda hora. Se nós temos uma Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana que não funciona, nós também temos uma parcela muito grande de motorista e até pedestre. Tem muito pedestre também que não obedece faixa, não obedece nada. Ou seja, é um problema de cultural também, de educação. Mas a Secretaria teria que funcionar. E não funciona, né? Mas que tem muita gente mal educada, egoísta, e hoje é muito egoísmo. O camarada quer passar porque quer passar, que se dane o resto. Então fica registrado. Se nós chamamos a Secretaria do Minhoca, será que esse barulho é aqui? Deve ser não, né? Barulho que atrapalha. Bater na cabeça dele. Mas vamos ver, quem sabe se um dia o nosso país se torna um país educado para o trânsito, né? Hoje, se você for para o sul do país, lá é bem melhor, né? Mas o estado do Rio de Janeiro, de um modo geral, a falta de educação no trânsito impera. Vamos falar agora de coisa boa, que é a creche Berçário São José, lá em Conselheiro Paulino, que atende a mais de 100 famílias, vem sofrendo com dificuldade junto à prefeitura por causa dos repasses, precisa da nossa ajuda, tá certo? E você também pode doar o material, se você acha que não deve depositar, você pode deixar lá na escola, na creche. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, roda e pano de chão, que pode ser entregue lá na rua José Ernesto Nunes, 53, em Conselheiro Paulino, ali pertinho do Big Blue. Vamos agora para a bola da vez, né? Que eu chamei disso aqui, que eu ressuscitei mais um mantra, né? Se eu já tinha falado por muito tempo aqui da Fone do Suspiro, ali da Avenida Campesina Friburguense e de uma Galeria Bueiro lá na Ponte da Saudade, agora a bola da vez é a Praça Céu, aqui no caminho do Cônigo. A Praça Céu está aí, o Marcolinho está jogando no ar as imagens, ela fica ali do outro lado do Roseral, ali, né? Em direção ao Cônigo, na Via Expressa. Começou a construção e parou. O governo municipal se escuda que é uma verba federal. Mas eu lembro que com aquela contenção também ali na Campesina, na época o prefeito Rogério Cabral dizia que era uma obra do Estado, né? Tanto brigamos que a prefeitura acabou fazendo. Isso aí falta pouco, a prefeitura não tem que gastar tanto. E nós votamos no prefeito para fazer essas coisas, né? Não dá para a prefeitura ficar com a desculpa que falta verba federal, e ainda mais querendo construir uma outra praça em Olaria, né? Isso é um desacerto, não é? É dinheiro nosso. Eu espero que o prefeito tenha bom senso de entender que se ele quer construir uma outra praça, que termine essa. Eu vou continuar falando aqui, semana sim, semana não, até que o prefeito Renato Bravo
tenha o bom senso de entender que se ele quer construir uma praça nova, termine a outra praça. Aquele dinheiro nosso foi jogado fora. Ah, mas é verba federal, não importa, é dinheiro que sai do nosso bolso. Então, vou ficar cobrando aqui, prefeito Renato Bravo. Será o meu mantra. E aqui, inclusive, hoje tem um vereador, e eu também cobro da Câmara Municipal. A Câmara Municipal também tem responsabilidade sobre essas coisas. Se a Câmara Municipal não pode construir, pode cobrar pelo menos. E eu vou ficar aqui porque eu acho um absurdo. Você se gastou muito dinheiro ali e não falta tanto para terminar. Essa semana eu fui lá. Tá? Não filmei porque já estava filmado aí. E não é tanta coisa que falta. Infelizmente está faltando vontade. Porque aquilo, prefeito, eu considero que aquilo envergonha o seu governo, hein? Pelo que está faltando, parodiando o Boris Casoy, isso é uma vergonha, tá certo? Vamos continuar nessa conversa até que o prefeito Renato Bravo resolva terminar essa praça. Não me venha com a desculpa que está faltando verba federal, não. Se o convênio não deu certo, a praça está no município. E nós não votamos em presidente da República para fazer praça, nem em governador para fazer praça. Nós votamos em prefeito. Então está aí, vou continuar cobrando. Então, vamos tocando. Enquanto não fizer, eu vou ficar falando, tá certo? Acho um absurdo fazer uma praça nova em Larissa sem terminar essa. Bem, vamos à nossa conversa. Mais uma vez informando que o programa está sendo gravado na quinta de manhã, você está assistindo o INEM na sexta noite. Tudo por conta do feriado da Semana Santa. Tá. Cabe registrar que hoje eu estou aqui com a Jussara voltou, né? A Jussara é aquela que eu falo, é delicada até para pedir o tempo. E o Marcolinho está lá em cima, agradeço os dois pela ajuda. Mas vamos à conversa, né? Mantendo a tradição desde 2002, mais uma vez o Pensando recebe a Câmara Municipal. E através, hoje, de um dos seus combativos vereadores, Cristiano Gueninha, que eu agradeço a presença. Um bom dia, boa noite, tá? Bom dia, boa noite a todos. Boa noite aos telespectadores do Pensando Nova Friburgo, a você, Modesto, a equipe. É sempre motivo de muito orgulho estar aqui no seu programa, participando, levando informação, esclarecimento e conversando um pouquinho aí sobre o mandato, sobre a atualidade da nossa cidade. Cristiano, vamos começar falando da sua passagem. Você, se eu não estou enganado, você entre março de 2017 e outubro de 2018, pode ser que eu tenha adiantado ou atrasado um mês, você ocupou 3 secretarias municipais: Assistência Social, Saúde e Casa Civil. A impressão que dá, né, que você acabou ficando um pouco tempo em todas elas. Por que ficar tão pouco tempo nelas e, ao mesmo tempo, que marcas você acredita que deixou nelas? Modesto, dá para pedir música, né? No Fantástico, né? 3 secretarias nesse período aí de quase 2 anos, né? Foi em março que eu assumi a Secretaria de Assistência Social no município e ali fiquei até dezembro de 17, né? A gente reorganizou a secretaria, desse período, a gente colocou muita coisa que estava já parada, composições de equipes, estreitamos novamente as relações da secretaria com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, e a gente estava desenvolvendo um trabalho interessante até acontecer aquela situação toda que envolveu a saída da antiga secretária de Saúde, e naquele momento o prefeito parece que ficou uma semana avaliando alguns nomes para assumir a Secretaria de Saúde, e parece que teve alguma dificuldade em pessoas aceitarem, porque realmente não é uma secretaria fácil, né? E aí ele me fez o convite, a gente tinha já uma dinâmica boa de trabalho à frente da assistência social, e como eu sempre pautei a minha vida pública por desafios, encarei mais aquele desafio, né? E a gente começou um trabalho porque a Secretaria de Saúde, Modesto, antes de propriamente responder a sua pergunta, é uma secretaria que ficou muito prejudicada com o fim da Fundação Municipal de Saúde, com a extinção de todo um organograma, todo um modelo de gestão, que isso ocorreu em final de 2013, no governo do ex-prefeito. Então, a dificuldade de dar celeridade aos processos, toda aquela questão, a secretaria estava muito
ela carecia de um empenho, de uma celeridade processual, vamos dizer assim. Então a gente começou a dar andamento a esses processos. Eu me recordo que em 2 ou 3 meses à frente da Secretaria de Saúde, foram mais de 150 processos impulsionados, processos licitatórios. Obviamente que muitos chegaram à licitação, outros não, foi no decorrer do ano acontecendo. Então a gente começou a implementar também aquela dinâmica, né, junto à secretaria, com a atual secretária que à época atuou como subsecretária, a professora Tânia, tem toda uma experiência pública também na parte de licitações. E a gente começou a fazer um trabalho hercúleo, Modesto, trabalho hercúleo. A Secretaria de Saúde ela é gigantesca. Esse modelo atual de secretaria ele está comprometido. Não adianta a gente imaginar que vai se ter uma saúde cada vez melhor com o atual modelo gestacional da secretaria. Você tem que modificar. A secretaria, o cerne da secretaria, o seu cerne, ele é muito pequeno para toda a estrutura que tem na cidade. Então a gente começou a organizar alguns pontos. Eu tive uma atuação muito forte dentro do Raul Sertã, fazendo com que a gente mantivesse, apesar das dificuldades licitatórias, o hospital abastecido, resolvendo os problemas antigos dentro do hospital, reformando alas do hospital, que até então estavam lá sem reforma há muito tempo. A gente, nesse curto período de 7 meses, foram cerca de 8 ou 9 enfermarias reformadas, reabertas, que estavam fechadas. Maternidade, a cozinha da maternidade, a gente fez uma reforma importante também, enfim. Então eu fiquei ali durante 7 meses, né? E naquele período, eu me recordo que o prefeito, parece que o secretário de governo tinha se desligado do governo, o Gilberto Salarini, que é atual secretário de governo, acumulava a Casa Civil. E o prefeito fez toda uma modificação dentro dessa secretaria, e mais uma vez me convidou para assumir a Casa Civil, que era uma secretaria importante dentro de um governo, o núcleo central de governo, né? Ele entendia que a dinâmica que a gente implementou na Secretaria de Saúde, ela já estava trilhando, até com perdão do trocadilho, né? Com a subsecretária Tânia Trilha, poderia tocar esse trabalho. Ele tem a caneta, eu comentei até com ele que eu continuaria na saúde sem problema algum, mas, como eu te disse, sempre à disposição para fazer um trabalho e me colocar, dar a minha contribuição. E assim foi feito. Não me adaptei na Casa Civil, porque é uma secretaria também que está com seu organograma prejudicado, porque hoje o Escritório de Gerenciamento de Projetos, EGP, está dentro da secretaria. Então a Secretaria da Casa Civil, ela basicamente é para tomar conta do EGP. E o EGP é um órgão técnico, é um órgão que envolve engenheiros, arquitetos, e eu não tenho nenhuma formação nessa área. Então não teria como retornar para a saúde, né? Então talvez por essa disponibilidade em ajudar, em estar trabalhando, pode ter sido o motivo de ter ficado tão pouco tempo. Não seria correto eu sair da Casa Civil e voltar para uma outra secretaria que eu já tinha ocupado antes, ou mesmo uma quarta, né? Eu também já havia me comprometido com o prefeito no primeiro momento que a minha passagem pelo Executivo se daria em torno de 2 anos, que eu precisava depois retornar para o Legislativo, até para não perder o vínculo que no caso que eu fui eleito vereador, com o Parlamento. E a gente já estava próximo aí desse período também ser exaurido. Então, essa talvez tenha sido a questão, mas mais do que isso, Modesto, dar a minha contribuição da forma que, no momento, o chefe do Executivo precisava. Eu poderia ter negado o convite para ir para a Secretaria de Saúde e ter ficado na Secretaria de Assistência Social até o final do ano passado. Cumpriria ali o que eu acordei com ele, os 2 anos, e retornaria ao Legislativo. Mas eu não tenho a intenção de fazer carreira em determinada parte da B ou C. Eu sempre disponibilidade para poder ajudar, dar a minha cota de contribuição, com acertos, com erros, isso é normal da vida e principalmente na vida pública isso acontece muito. E eu tenho certeza que a gente deixou um legado importante nesse período que ficamos lá. Eu considero o modelo de saúde que a Constituição criou, em 88, bonito no nome, mas ele inviável no papel, inviável na prática. Eu nunca
É uma secretaria que é uma área que tem uma demanda enorme, claro, as pessoas sofrem, é o meu. Quem de nós aqui não tem um problema de saúde? Todos temos. Então, eu sempre considerei esse modelo que a Constituição determinou em 88, algo fantasioso e que para mim não funciona. Mas, onde você está sentado aí, há cerca de pouco mais de 10 anos, uma atuante vereadora disse para mim que tinha sido convidada para ser secretária de saúde. Eu falei para ela, olha, você é a vereadora atuante. Você pode comprometer sua carreira num lugar em que o que eu penso é o seguinte, eu posso estar errado, mas a Secretaria de Saúde não é chamada só por mim, mas por muita gente de um poço sem fundo. Por mais que você atenda, sempre vai faltar um pouco. Também poderia chamar de Secretaria Enxuga-Gelo. Ainda tem um problema. Se você tiver uma gestão maravilhosa em Nova Friburgo, vai aparecer aquele paciente de Cachoeiras, que não é bem atendido lá, vai aparecer aquele de Cantagalo, que não é bem atendido, você tem que atender. Então, para mim é uma questão estrutural a saúde no Brasil, e por isso você vê ela não funcionando em muitos lugares. E aqui em Friburgo nós temos que reconhecer que ainda nós tivemos, no atual governo, um afastamento judicial de uma secretária, que isso nunca é bom, né? Não. Aos olhos da população, fica pensando, por que um juiz afasta uma secretária de saúde? E a gente hoje tem uma CPI em curso na Câmara Municipal, né? O que se fala, né? Se é verdade ou não, não sei. Só os autores da CPI podem realmente, se quiserem ser francos, dizer qual é o real objetivo, né? Ontem mesmo eu sei que você esteve lá depondo na CPI, não foi? Então, aí, como é que faz para realmente... Você já falou que você é crítico do fim da Secretaria Municipal de Saúde, né? Mas como é que lidar com a Secretaria com tanta demanda e ainda quando você joga componentes políticos no meio, que a gente sabe que CPIs sempre tem componentes políticos. Como é que você se lida? Você se considera um alvo desse grupo que está trabalhando por trás da CPI? Olha, Modesto, a CPI ela é um instrumento político das minorias, né? E a história do país, né, da cidade, mostra que as CPIs o principal argumento deles é o viés político. É um momento de... A mídia está toda em cima querendo saber e tal, e o parlamentar, geralmente os parlamentares oposicionistas àquele governo que a CPI instaurada, eles têm seus minutos de fama. E aqui em Nova Friburgo não é diferente. Essa CPI, a CPI, acima de tudo, Modesto, que é preciso ficar claro, é um procedimento investigativo. Eu participei de uma no governo passado, a gente apurou diversas situações e, ao final, a gente verificou que tudo isso que hoje que eu falei a respeito da Secretaria de Saúde já é reflexo daquela época. O fim da Fundação Municipal de Saúde criou-se uma questão administrativa muito forte que vai ocasionar problemas lá na ponta, lá no cidadão, no fornecimento do serviço. E com essa não é diferente. Essa CPI, o objeto dela é a questão dos contratos emergenciais com uma empresa que fornece alimentação para o Hospital Raul Sertã, né? Eu assumo a Secretaria de Saúde no dia 23 de dezembro. No dia 2, quando efetivamente eu fui para dentro da Secretaria lidar com os processos, ter todo o conhecimento, eu já chego com uma notificação extrajudicial da empresa informando que retiraria os serviços de dentro do Hospital Raul Sertã, porque estava sem contrato e não tinha nenhuma notícia da concretização de um novo contrato. Chegou para mim naquele momento um contrato vindo da Procuradoria, já pronto, de um outro emergencial que tinha sido feito, e assim foi feito, homologuei e a gente restabeleceu a situação. Eles alegam que esses contratos foram feitos de forma emergencial, que realmente o contrato emergencial ele não é a regra, mas a legislação comporta exceções a essa regra.
E uma dessas exceções é o interesse público, é a defesa da vida, é aquele serviço que, se não ocorrer, vai gerar problemas de ordem muito agravante para a população. E a gente há de ressaltar que deixar os pacientes do Raul Sertan, seus funcionários sem alimentação, configura uma dessas hipóteses. Eu tinha todos os pareceres do jurídico, da prefeitura, da procuradoria jurídica e do controle, dando a regularidade desses processos. E assim foi feito. E nesse caminhar, já preparando um novo processo licitatório, a gente estava em meio a um cumprimento de um TAC com o Ministério Público do Trabalho. A gente ia assumir a UPA em novembro passado, um primeiro TAC, um primeiro momento. E eu precisava prever todos os serviços da UPA dentro dos processos licitatórios da Secretaria de Saúde. Então, assim, aqueles processos que eram uma dificuldade hercúlea para andar, eles ficaram com uma carga de dificuldade muito maior, tendo em vista esses serviços. E assim, a gente não conseguiu finalizar o licitatório a tempo, por uma série de questões, Modéstia. Porque antes você tinha tudo dentro da sua secretaria, você iniciava ali e terminava ali. Hoje não. Hoje o processo se inicia ali, dependendo de uma série de informações dos próprios setores da saúde, para depois ele ir para a infraestrutura logística, para ir para o controle, para ir para a procuradoria, ele vai para pré-liquidação, liquidação, fazenda, ele volta à Secretaria de Saúde. É um ping-pong, por vezes, que leva meses. E tanto é que o processo licitatório, iniciado em fevereiro de 18, só se findou em dezembro de 18. Está falando de um ano, um licitatório. E aí como você faz? Você deixa lá na ponta sem o serviço, até o licitatório ficar pronto? A gente não está falando aqui da compra de uma coisa básica ou outra, a gente está falando de alimentação, a necessidade premente do dia a dia. Então, em cima disso, teve que se firmar um outro contrato, porque o emergencial ele tem a validade máxima de 6 meses. E assim foi feito, com todas as suas justificativas, tudo que a legislação manda, e assim foi feito. Então, é sobre isso que eles estão investigando, essa questão dessas sucessões de processo emergencial. Esse é o objeto da investigação dele. Mas, por exemplo, eles ontem, eu fiquei até surpreso, porque o presidente do CPI, o vereador Johnny Maicon, ele me informou que eles não têm conhecimento do manual de procedimento licitatório da prefeitura. Como assim? Você está investigando processo licitatório e você não tem o manual do procedimento licitatório, né? Então, infelizmente, é o que a gente vê. E aí, essa questão do alvo na política, com certeza, também faz tem muito disso, né? Vamos falar com isso no retorno, que agora ela hoje está me ajudando. Janaína está me ajudando. Ela voltou. E, lamentavelmente, semana passada nós ficamos sem dúvida, mas hoje estou com a Janaína aqui. Pelo menos de manhã eu sei que eu vou contar com você. Eu falo sempre o seguinte, aqui em Friburgo nós temos um histórico de abertura de CPIs. Algumas se tornaram até comissões processantes. Mas se a gente analisar o resultado prático, desde que eu me entendo por gente que, olha, eu lido aqui no mesmo programa que eu estou aqui, o programa vai fazer agora 17 anos, já vi tantas CPIs aí na Câmara e nenhuma delas chegou ao resultado que a população esperava. Acabaram se tornando meros instrumentos políticos, que eu lamento. E contrato emergencial, para mim, falta alguma coisa. Emergência, como o nome está dizendo, é uma coisa que acontece sem ninguém esperar. Agora, o Cristiano está falando uma coisa que me impressiona. Como é que um processo leva 8, 10 meses trabalhando na burocracia? É sinal que essa burocracia está errada, né? Tem coisa aí que tem que mudar. Voltamos dentro de 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso.
preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Nova Friburgo Mais Verde. O lixo não termina quando jogamos fora. Reciclar é preciso. Reciclar é a melhor maneira de reduzir o lixo no meio ambiente. Separe e descarte corretamente o seu lixo. Ele é sua responsabilidade. Reciclando, você economiza o planeta. Vamos Pensar Mais Verde, uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo, 200 anos. Apoio EBMA. Vamos continuar a nossa conversa hoje com Cristiano Guenin. Vamos agora entrar no lado mais político da atuação dele. Cristiano, você é conhecido por uma pessoa que tem um discurso combativo e forte, né? Quem vê, você sabe, e, inclusive o trabalho que você faz de rádio, você é uma pessoa, digamos que você não é de se acomodar, não é? Isso, por um lado, né, é elogiado, né? Mas sempre incomoda aqueles que... Tem gente que fica incomodado, né? A gente não gosta de ver pessoas que se destacam, né? E isso acaba, a gente observa que no meio político e na própria mídia tem gente que resolve pegar no teu pé. Como é que você lida com isso, hein? Vai mudar seu jeito, vai acomodar com eles? Jamais. Eu gosto de me posicionar. Hoje estou líder de governo na Câmara e faço críticas veementes a muitas pastas do governo, a muitas atuações do governo. Eu sempre tive essa premissa que vereador de situação, oposição, não gosta desses rótulos. Eu não gosto desses rótulos. O vereador, não é porque ele é de oposição que ele tem que só trabalhar como se ele fosse aquele jornalista do mal, né? Que só noticia coisa ruim, né? E, infelizmente, a gente tem visto muito isso, ainda mais com a propagação das mídias sociais. Só dá notícia ruim, os arautos Cavaleiro da Desesperança, né? Os arautos do apocalipse, né? Que o pessoal costuma dizer. Só traz notícia ruim. Acho que o papel do parlamentar, independente do posicionamento político dele, é auxiliar. Se ele entende que o governo é fraco, é ruim, aí que ele precisa auxiliar mais ainda. Aí que ele precisa dar sua cota de participação. E não só ficar atacando pedra, porque é muito fácil. O ditado popular sabe, ninguém chuta cachorro morto, né? Então, eu tenho essa característica pessoal de me impor, de me colocar. Em momento algum, eu vou me omitir em relação a uma opinião. Por mais que essa opinião seja difícil, eu vou dar essa opinião, vou colocar o meu lado. Eu sou transparente. Eu fui na CPI, fiquei sentado ontem lá, a manhã inteira, conversando com eles, respondendo 10 vezes a mesma pergunta, porque, como a gente estava falando, por vezes a CPI não é um instrumento de investigação, é um instrumento de uma caça às bruxas na política, de mirar o alvo, tem que acertar o alvo. Eu não tenho problema com isso, eu não tenho problema com mídia, falem mal, mas falem de mim. Mas sejam justos, não criem fatos para tentar atribuir uma coisa à minha pessoa que eu não sou. Não criem fatos, e infelizmente isso acontece aí na vida pública, mas lido bem com isso, não tem problema, não vou mudar. Sou uma pessoa de opiniões muito claras, muito fortes daquilo que eu penso, daquilo que eu defendo. Não tenho dificuldade nenhuma em voltar atrás se eu tiver um posicionamento errado, um voto errado, como muitos fazem na política, né? Esquecem, vamos seguir em frente. Não fujo de nenhum tema, de nenhum debate e vou continuar sendo assim, Modesto. Talvez isso é uma característica que realmente incomode algumas pessoas, principalmente no meio político que a gente vive, onde cada um quer vender o seu peixe, mas sem a ética. E aí acabam se aliando aí a órgãos, a instrumentos, para tentar se valer a sua opinião, o seu lado político, contra tudo, contra todos, de qualquer forma. Isso eu não vou fazer. Isso é relação com segmentos da mídia que, por uma razão ou outra, pegam no teu pé? Não tenho problema nenhum com nenhuma mídia da cidade. Nenhum. Respeito todas as mídias, respeito seus profissionais.
porém não concordo por vezes com certas coisas que são noticiadas, né? Como volto a dizer, você noticiar um fato é a coisa mais normal que tem o papel da mídia. Mas dentro dessa notícia, se criar toda uma construção para, ao final, o leitor ter o entendimento de que você é o pior dos seres, o pior dos políticos, o pior dos corruptos, isso não é mídia justa, isso não é uma mídia honesta. Isso, para mim, tem outro nome. Isso não é jornalismo. E para esses a gente ignora. Eu acompanho a política de Friburgo de muito tempo, né? E lembro, digamos, até os anos 90, era comum você... Era uma época... Sendo que hoje a Câmara Municipal também, não, por razões que não vêm ao caso aqui, né? A forma de divulgação da que foi uma TV Câmara, que nós mesmos transmitimos muitos anos aqui, hoje nós não temos mais. Mas eu lembro que no passado, que tem pessoas que eu posso falar, eu não vou falar o nome, mas que foram vereadores, era comum você ver os embates naqueles tempos que não tinha Câmara, TV Câmara, né? E embates eloquentes. Mas depois, na saída, os vereadores saíam conversando normalmente, né? Que ali está se defendendo ideias, né? O que a gente observa de uns tempos para cá é que tem relações entre vereadores que não existe diálogo, né? Você sofre com isso? Você acredita que tem hoje vereadores que hoje... É tipo o seguinte, entra lá, senta, fala, cada um vai embora, falta uma interação maior entre os vereadores? Falta até pela questão pessoal de cada um. Melhorou um pouco. Depois que eu voltei para a Câmara, melhorou muito. Você acredita que melhorou? Melhorou. Porque quando eu estava nas secretarias, direcionavam os ataques pessoais, assim, se protegendo sob o manto da imunidade do parlamentar, e ataques injustos e covardes. Né? Por exemplo, quando eu estava secretário de Saúde, tinha plantão de vereador no Raul Sertém na maternidade. Segunda-feira sou eu e você aqui, terça fulano e ciclano lá na maternidade, quarta fulano e ciclano no posto, quinta no almoxarifado, e fazendo matérias, filmando as coisas ruins, que realmente ao longo de décadas, né? E jogando na mídia social e fazendo política sobre isso. Do momento que eu saí da Secretaria de Saúde, isso acabou. Ou seja, você acredita que era contra você? Com certeza. Isso acabou, Modesto. Mas por que isso? Mais. Eles olham, hoje de repente, só falam do prefeito Renato Bravo. Eles acham você, digamos, um concorrente, alguma coisa? Eu não sei, Modesto, talvez podia ser. Porque o que eu fiz na Secretaria de Saúde, enquanto eu passei por lá, secretário nenhum fez, prefeito nenhum fez. Eu abri a secretaria uma vez por semana para atender o povo. Eu prestava conta toda sexta-feira num programa de mídia distribuído na cidade. Isso incomodou muita gente. Em momento algum eu disse que eu estava melhorando 100% a saúde, que a saúde na minha gestão foi a melhor de todos os tempos. Não, pelo contrário. Eu mostrava, olha, estava assim e está ficando assim. Estamos avançando, estamos dando um passo de cada vez. Isso está nas mídias, nas minhas redes sociais, você pode ver lá, baixar os vídeos que você vai ver. Uma conquista que eu noticiava. Porque o secretário de saúde, ele apanha, até em casa dormindo, ele está apanhando. Então é uma chance que ele tem de mostrar o trabalho dele. Então eu tinha essa propaganda, essa prestação de contas, né? E isso incomodou muita gente, inclusive eles. Então no momento que eu retorno para o Legislativo, isso acaba, isso para, né? E também tem uma questão de vereadores que vivem dentro do Raul Sertão para fazer a politiquinha do varejo. A gente sabe que tem muita dificuldade lá dentro, a gente sabe disso. Só que são coisas que são da rotina do tratamento, do trabalho. É a rotina dos atos, né? O paciente chega, interna, é consultado, ele sobe e tal. Uma coisa ou outra, às vezes, demora um pouquinho mais. Tem um enfermeiro que ficou muito tempo tomando café, demorou de voltar. O maqueiro que, às vezes, se enrolou no horário, não pegou o paciente para descer. Coisas do dia a dia. E que aí o vereador vai para lá e briga com todo mundo e faz e acontece e tal. Aí o paciente fica naquela sensação que o vereador que resolveu o problema dele. Quando, na verdade, esse problema ia resolver sozinho. Então, tem esse tipo de vereador que vive lá dentro fazendo política no varejo. Isso é ponto, né? Mas, com certeza, isso que você falou. Essa questão da relação dos vereadores, ela precisa ser eles precisam entender que é uma questão de posicionamento político. Terminou, nada impede de eu ser amigo de A, B ou C.
e deles serem de mim, isso não impede. Olha, Mas isso acaba que se confunde muito. eu lembro que nos anos 90, era aquelas épocas de Paulo Heródoto, né? E a gente via. Eu, por exemplo, ia na Câmara, não tinha transmissão ainda, né? Mas eu ia lá. Até porque todo mundo sabe que eu tinha ligação muito grande com o Dr. Heródoto. E eu via lá, por exemplo, o vereador Jorge Carvalho, extremamente combativo, o vereador Salarino, extremamente combativo, eles discutiam, se degradavam. E não era incomum depois você vê-los jantando junto, não. Eles brigavam por ideia. Sim. Mas eles não eram inimigo um do outro, que não tem que ser, né? Exatamente. A ideia é você defender o que você acredita, mas não tem que levar para o lado pessoal. O lado pessoal, para mim, é despreparo como ser humano. Sim. Eu não estou falando que é despreparo como vereador, não. É como ser humano. Que o ser humano tem que discutir ideias. E que eu sempre falo aqui no programa, eu faço crítica a fatos. Mas eu não vou entrar no lado pessoal das pessoas. Exatamente. Que isso aí é falta de preparo humano. Você voltou para a Câmara, né? E você se tornou o líder do governo Renato Bravo. Pelo menos na minha avaliação, que eu ando muito na rua, né? E muitas vezes muitas pessoas param, o que eu observo é que o governo Renato Bravo, se você pegar numa escala entre ótimo e péssimo, no máximo que ele vai ter é regular para ruim. Tem uma rejeição muito grande. Hoje tem uma rejeição muito grande. Você tem alguma preocupação pelo fato de ser líder do governo, considerando, por exemplo, que de repente você tem pretensões eleitorais ano que vem, nós estamos a pouco mais de um ano das eleições? Modesto, não. Isso não me afeta, até porque a minha atuação parlamentar política, ela independe do sucesso ou não do governo Renato Bravo. Eu sempre fui um vereador que eu construí a minha base política independente de estar atrelado a prefeito A, B ou C. Tanto para o bem, tanto para a aprovação quanto para a rejeição. Ele poderia ser o inverso, a aprovação dele poderia ser altíssima, isso não ia interferir na minha questão. A questão política, principalmente do vereador, é o trabalho do dia a dia dele, independente de se ele está com A, B ou C. A gente teve aqui vereadores que foram oposicionistas ao prefeito Rogério Cabral e que perderam a eleição com menos voto até. E também teve vereadores que foram ávidos ali em apoiá-lo, que se elegeram com votação muito alta. Então isso não me interfere. Eu tenho que dar minha cota de participação. Quanto pior o governo, aí que eu tenho que ser melhor para a minha cidade, estender a mão para tentar ajudar. Porque é muito fácil, Modesto, eu virar as costas para o governo que a população vai ler que é ruim. Aí o que é ruim pode piorar. Eu tenho que insistir, eu tenho que acreditar. Eu sou um eterno otimista. Eu tenho que ajudar. E isso a gente também vai amadurecendo na vida pública. Porque muitos vão falar, mas no governo Rogério Cabral você era oposição depois de determinado ponto. Sim, mas em momento algum fui pessoal e fui cruel. Tinha minhas posições, mas naquilo que era importante para a cidade, contou com o meu apoio. Inclusive na própria CPI que nós fizemos contra ele, quando a gente não encontrou nada com indícios de ilicitude, vamos dizer assim, a não ser as questões administrativas que ainda se ocorrem, fui justo no relatório final, fui justo. Poderia ter usado a questão política para carregar na caneta e colocar coisas ali que nem caberiam, mas fui justo em reconhecer que não havia ilicitude. Então, acho que o primeiro passo entre você, entre a posição parlamentar é ser justo. Ser justo é difícil. Ser justo é difícil. Então, essa questão da rejeição dele, que é alta, eu não entendo dessa forma que isso possa me prejudicar. Pelo contrário, temos que trabalhar para que baixe a rejeição. Porque isso não é questão minha ou dele, é da cidade. A cidade sofre com isso também. A autoestima do cidadão friburguense também é afetada por isso. Claro. A gente tem que fazer com que o governo ainda tenha aí mais um ano e pouquinho, que ele melhore, que consiga dar resposta à demanda, né? Mas, infelizmente... E essa composição da rejeição, Modesto, isso aí também é muito variável. Porque hoje a classe política está com a rejeição altíssima em qualquer ponto do país. Em qualquer ponto. Por mais que se faça, ainda não será o suficiente. Então, se a gente parar para fazer algumas considerações aí específicas entre governos,
a gente vai acabar, no final das contas, vendo, mas espera lá, não teve tanta modificação aqui para A ou para B. Né? Uma coisa a gente sabe. As mídias sociais, as redes sociais hoje, elas não deixam mais nada ficar escondidas. Uma coisa a gente sabe. A menos que esse mundo que a gente vive aí caia um meteoro na cabeça da gente, ano que vem nós teremos uma eleição que será eleito um prefeito ou uma prefeita E serão eleitos 21 vereadores ou vereadoras. Não importa quem será, mas que vai ser eleito, vai. Está na hora do intervalo? Já a Jussara está falando que está na hora do intervalo. Jussara é bom, que Jussara é toda delicada. Estava com saudade, Jussara. Voltamos em 2 minutos. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. De segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, Davida Show com Davi Rangel. Informação, música, entretenimento e a sua participação. Davida Show, de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, na Sucesso FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando, conversando hoje com o Cristiano Guenin sobre a atuação na Câmara Municipal. Nós estamos falando aí, vamos até de CPI, a gente observa que as últimas CPI, em verdade, Friburgo, que eu desde que eu me entendo, que eu me envolvo no meio político, eu nunca vi uma CPI chegar ao termo com o objetivo que se pensava, né? Ela apresentar um relatório, vira uma comissão processante, essa comissão processante conseguir o resultado esperado. Então, eu vou dizer que a CPI em Friburgo anda muito desgastada por falta de resultado, mas elas estão aí, né? Vamos falar agora, que tem a ver com CPI, porque praticamente é o grupo que faz. Nós temos aí, desde o início do governo Renato, um grupo se destacou de 5 vereadores que se tornou oposição a ele desde o primeiro momento, né? Isso não é novidade, os vereadores, professor Pierre, Zezinho do Caminhão, Johnny Maico, Marcinho e Wellington Moreira. Eles, desde o primeiro momento, eles entenderam que seria oposição ao governo Renato Bravo e tem conseguido. Você me diria o seguinte, você acredita até que ponto esse grupo tem conseguido desarticular o governo, se é a intenção deles? Você considera que eles estão obtendo os resultados que se espera? Porque, pelo que eu sei, em conversa com membros do grupo, a intenção deles é levar um dos membros ao Palácio, a cadeira número 1. Como é que você avalia esse grupo de oposição que se firmou desde o início? Modesto, as oposições nas casas legislativas é a coisa mais natural, né? A gente teve não foi tão primeiro momento assim não, Modesto. Não. Tem uns 2 membros aí que depois, pelo menos um, eu me recordo, durante um tempo, depois que ele de fato declarou, mas isso não vem ao caso. E é natural do parlamento, né? É natural que eles queiram buscar um nome para a prefeitura, né? E, de repente, era até bom ganhar. E sentar lá, escolher seus secretários, para ter essa vivência. Porque é muito fácil criticar do lado de fora. Desses grupos de 5 aí, nunca foram executivo, nunca administraram nada, nunca ocuparam secretarias, não conhecem nada de licitação, de administração pública, né? Então é muito fácil você tacar pedra onde você não conhece. Mas era até bom se de repente um deles fosse eleito, que aí com certeza os problemas da cidade estariam todos resolvidos, porque
nos discursos eles têm solução para tudo. Bom, pelo menos criticam tudo que é feito. Inclusive, até as obras do hospital lá que foram realizadas, estão começando a ser realizadas através desses recursos aí que a Câmara aprovou, eles votaram contra. Né? Essa história aí dos 10 milhões, que é importante dizer, dos 10 milhões não, dos 26 milhões. 26 milhões. Que é importante dizer que a Câmara deu a autorização para o prefeito usar. A autorização. Aonde ele vai colocar é uma atribuição que só compete a ele e não a vereador. A Câmara simplesmente autorizou, porque esses recursos seriam usados para a compra da fábrica Ipu. E aí teve todo aquele rolo lá do judicial e esse dinheiro acabou ficando na conta, rendendo, né, juros. E aí o prefeito ele sinaliza que quer usar com obras. Algumas dessas obras eu não concordo também, não concordo, como essa história de praça em olaria, eu não concordo, mas as obras, o que me levou a votar e a defender essa autorização, mais do que tudo, foi a liberação dos recursos para serem usados no Raul Sertã. Porque a gente sabe muito bem que você consegue, por ver essas obras do Raul Sertã, era do programa Somando Forças, do governo do Estado e do governo federal. E com aquela quebradeira que teve o Estado do Rio, pela corrupção do governo Sérgio Cabral, ficou faltando recurso para aquilo ali. E aí, como você mesmo disse, é o momento que o município ele pode ter um recurso, ele pode colocar, mesmo que a obra não seja municipal, e pode fazer, vai melhorar muito a situação do Hospital Raul Sertã, da população que usa. Então, isso que me motivou também a votar a favor. Eles votaram contra. Se dependesse dele, aquelas obras hoje lá não estariam sendo feitas, porque eles se posicionaram contra. Foi 16 contra 5. Então, só que isso não é divulgado, porque a gente não tem os vereadores da base, hoje podemos dizer, eles não têm esse perfil de ficar em rede social, fazendo montagem, expondo o nome de vereador que votou assim e tal. Tem uns que não aparecem, tem o trabalho dele e tal, enfim. Mas isso é importante dizer. Então, Modesto, retornando à sua pergunta, eu acho que é justo o pleito deles de lançar um candidato, de se posicionar, mas eu, sinceramente, até queria que eles tivessem essa experiência. Não é desejando mal para ver, não. É para poder ele aprender com a prática. Porque falar de fora daquilo que você não conhece, você opinar é muito fácil. É muito fácil. Você tem que sentar lá para você lidar com a realidade, para você fazer uma autocrítica, coisa que eu fiz, porque eu fui um crítico da saúde no final do governo Rogério Cabral, e aprendi muito. Aprendi muito. Hoje eu estudo, eu faço pós-graduação em gestão pública para me aprofundar cada vez mais, até porque eu estou com 40 anos e ainda tenho um norte aí, tenho anseios, ainda tenho muita coisa pela frente na vida pública que eu gosto. Eu, por exemplo, entendo que a Avenida Brasil seria uma ótima alternativa, mas entendo também que o governo poderia melhorar bastante a Avenida dos Ferroviários. Com certeza. E a Nossa Senhora do Amparo, que ajudaria bastante, desafogaria a Roberto Silveira, mas a Avenida Brasil é uma via importante e investir no Raul Sertã é importante. Para mim não existe essa história, é obra do governo federal. No município, eu não sei, por exemplo, uma rodovia, no caso aí a RJ 116 é uma obra do Estado, mas aqui no município, uma praça é do município. Ah, não, mas o governo federal pode estar até ajudando. Foi o caso quando eu peguei no pé do então prefeito Rogério Cabral, sobrava ali na Avenida Campesina. Ah, mas é o governo do Estado. Eu falei, não. Mas o governo Rogério Cabral teve, digamos, a compreensão de terminar a obra e está lá. Muito o problema está aqui na cidade. Claro, né? Nós votamos no prefeito para resolver aqui. Exatamente. A gente resolve. Ninguém vai falar de segurança com o prefeito, né? Apesar que poder ajudar pode, porque tem uma guarda municipal. Mas eu acho um absurdo querer fazer uma praça em olaria sem a população, de repente, dizer que quer uma praça em olaria, deixando de construir a Praça Céu. Eu vou continuar falando aqui, prefeito, no teu ouvido. O problema aí, se você não quiser ouvir, o problema é teu, mas eu vou falar. Cristiano, estamos chegando já ao final, vamos lá falar de eleição que está próximo, né? A eleição parece que está longe, mas não está não. Nós estamos aí há pouco mais de um ano para as convenções, não é? Eu tenho conversado com muita gente, inclusive aqui no programa já vieram vários nomes. Alguns deixaram claramente onde você está sentado que pretende concorrer à cadeira número 1. Outros não foram tão explícitos aí, mas nas minhas conversas de bate-papo, de bastidor, disseram que sim.
Tanto é que esse dia um amigo ligado à política, por intenção, nós chegamos a listar 14 nomes. A gente sabe que na hora H muitos vão se compor, não serão. Fala-se no seu nome. Você tem alguma pretensão de ser candidato a prefeito? Passa pela tua cabeça, você é um... A gente até estava comentando antes do programa, ninguém bate em gato morto, né? Isso faz parte dos seus sonhos, de repente, sentar naquela cadeira número 1? Modesto, tenho pretensão sim, Modesto. Pode ser em 2020, pode ser em 2024. Mas eu tenho essa pretensão sim. Acredito que a grande maioria dos políticos sonham em ser prefeito da sua cidade. Mas eu não posso dizer para você o que será em 2020 ou o que será mais à frente. Respondi a sua pergunta? Tá, mas faz parte do seu sonho. Faz parte da minha pretensão, sim. Ou seja, querendo ou não... E um dia eu vou disputar a prefeitura de Nova Friburgo. Porque entre os 14 seu nome estava. Sim. A gente colocou em função dos movimentos que você faz. E é evidente que ninguém bate em gato morto, né? Então esse grupo, por exemplo, já deixou claro aqui, o Zezinho mesmo esteve aqui comigo, disse que o grupo pretende não ter um candidato. Se eles pretendem ter um candidato, está na cara que eles vão trabalhar para valorizar alguém do grupo e desvalorizar os outros, que é do jogo político, né? Sim. Eu valorizo minha mercadoria, né? Guardando a devida proporção, né? Que um cargo de prefeito não é mercadoria, claro, mas na hora de vender, se eu sou um bom vendedor, eu falo que minha caneca é bonita, a dele é feia, né? É assim que se joga. Então, você é considerado um dos nomes aí no tabuleiro, sim. Eu devo ter um capital eleitoral muito forte, né? Porque é bico de todo lado, né? Você anda levando as bicudas aí boas, né? Mas você já levou bicuda na época do pessoal do Glauber, né? Que hoje está mais mole, porque o Glauber realmente na cidade não está mais com essa bola toda, né? A eleição passada mostrou isso. Teve pouco mais de 10 mil votos aqui, então eu diria que o Glauber não está com essa bola toda em Friburgo. Mas o grupo dos 5 pega no teu pé. E o jogo é assim mesmo. Né? Não, mas é legítimo. Agora, estamos aí nos últimos 3 minutos, você falou de... Essas eleições passadas, elas venceram algum paradigma. Eu lembro que a primeira eleição que eu trabalhei para valer aqui em Friburgo foi a eleição de 82. Aquela eu trabalhei mesmo na rua, ligado ao Dr. Heródoto. E então o Haroldo Gonçalves Pereira, né? E eram eleições diferentes, né? Eleição que você colava cartaz no poste, né? Comício tinha uma força danada, né? Distribui santinho valia. Saudosa lei eleitoral. A lei eleitoral antiga. Hoje nós estamos num outro jogo. E como é que você acredita que essas eleições ocorrerão? Será que esses paradigmas que 2018 derrubou, por exemplo, de período de rádio e televisão não ser tão importante, e a rede social é decisiva, vai ser assim? Entendo que para a eleição majoritária, né? Tem que lembrar o seguinte, na eleição proporcional não tem coligação. Não né? tem, é verdade. Isso foi um agravante e vai dificultar muitos partidos. E isso pode justificar, Modesto, um número maior de candidaturas à prefeitura. Porque você acaba tendo cabeça de chapa, você fortalece as nominatas nos votos, no seu cômputo total dos votos, né? Então isso pode ser também um diferencial. E você tendo aí uma gama maior de candidatos à prefeitura, você passa a ter fica aberto a eleição. Não fica mais naquela questão que 2, 3 grupos disputam e 4, 5 só ficam aqui flutuando. Não, porque aí você tendo isso, suponhamos que a gente tenha 8 candidaturas à prefeitura e 6 candidaturas dessas aí disputando, você poderá eleger o prefeito com 20 mil votos na cidade. Lembrando que nós só temos turno único, né? Exato. Então, isso vai ser um diferencial. Para vereador, não. Para vereador, o que vai definir a eleição é aquele que tem mais isso aqui, ó. Sola de sapato e serviço prestado. Rede social ajuda, como atrapalha também por vezes, mas o voto de vereador é o voto mais difícil que tem o de vereador. É o mais difícil, porque é uma enormidade de candidatos. O tio, o primo, o irmão, o pai é candidato, né? E é o voto pessoal, é o voto da gratidão. Então, quem aí está pretendendo se lançar candidato, vereador, voltar e tal, tenha isso em mente. A carona vai ser mais difícil, porque não tem a coligação,
Não dá o partido A, tem mais votos e entra o do candidato B. A gente já está terminando aí, o meu horário já está. Ela falou, você nem fez isso não, você está boazinha, hein? Agradeço a Jussara que está aqui comigo hoje, agradeço o Marcolinho lá em cima. Marcolinho, por mim, você pode tomar cerveja mais cedo amanhã, hein? Tá bom? Claro, agradeço ao Cristiano por ter vindo. Cristiano, um cordial boa noite para você e a telinha à tua disposição. Modéstia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os seus telespectadores, aproveitar e agradecer o carinho de todos. Lembrar que a gente está atendendo a população sempre às quartas-feiras, a partir de 2 da tarde, na Câmara Municipal e também na Rádio Friburgo, aos sábados, a partir das 11. E aproveito aqui para me despedir, desejando aí uma excelente Páscoa para toda a família friburguense, que vocês possam aí ter aí um fim de semana abençoado na companhia dos seus familiares, dos seus amigos, né? E que sigamos em frente e que Nova Friburgo, que é o nosso maior, vamos dizer assim, é o nosso maior tesouro, né, Modéstia? Que possa a cada dia ressurgir e ser essa cidade tão imponente, importante, que é o nosso desejo. Bem, já que você falou em Rádio Nova Friburgo AM, também meu carinho à nossa Rádio Nova Friburgo AM, que eu também, pode não parecer, mas sempre que eu posso, eu estou lá ouvindo a nossa querida Rádio Nova Friburgo AM. Cara, eu acho que é um patrimônio que Friburgo tem que ser preservado. Eu vou deixar, não é um pensamento, são um autor desconhecido, não sei quem disse isso, ele disse que existem 3 coisas que não se deve perder. Existem 3 coisas que não se deve perder e, lamentavelmente, muitas vezes nós perdemos. A paciência. Não perder a paciência significa um controle sobre você e evita muita coisa ruim, inclusive tragédias. A esperança. O dia que nós perdemos a esperança, acabou tudo. Nós temos que sempre esperar. Esperança é do verbo esperançar, esperar, acreditar que é possível as coisas acontecerem e mudar. E, acima de tudo, uma coisa chamada dignidade. É isso que diferencia o ser humano, de ser uma pessoa digna, merecedora de confiança, de crédito. Então, ficam aí essas 3 coisas que não se deve perder. A paciência, a esperança e a dignidade. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.